A possibilidade do general Walter Braga Neto firmar um acordo de colaboração com a Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil é considerada remota e por integrantes do núcleo próximo do Jair Bolsonaro. Dito isso, existe aí o medo de que a prisão dele impulsione outros militares, aqueles de patente mais baixa, a fazerem a delação. Quem vai contar os detalhes para a gente é o nosso querido Pedro Zambarda, aqui no Meteor Brasil. Mas antes disso, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Esse plantão é um oferecimento da Fílmica, a única plataforma de streaming com cinema do Brasil e do mundo todo. É cinema autoral e independente que muda sua forma de ver o mundo. Acesse o site filmica.com.br e use o cupom METEORO30 para ganhar 30 dias grátis. Beleza, muito obrigada, Fílmica. Vamos lá, Pedro. Então, Braga Neto foi preso, todo mundo viu isso. E daí, começou aí, ele trocou de advogado, vai ter delação, não vai ter? Quer dizer que mesmo se ele não delatar, outras pessoas podem. Parece que o advogado que ele pegou é um advogado conhecido do Zé Dirceu, né? Aparentemente não está caminhando para uma delação premiada, mas a Mônica Bergamo traz aí algumas informações importantes, que é o seguinte, né? O temor deles, na verdade, são os militares de baixa patente, tá, meus caros? Então a gente tem essa notícia aqui, né? De acordo com integrantes do grupo, esse grupo de pessoas próximas do Jair Bolsonaro, Braga Neto conseguiria resistir a um tempo mais longo de prisão, mas os militares menos graduados poderiam enxergar a detenção prolongada do ex-comandante como uma ameaça. Se até ele, que foi candidato a vice-presidente, que foi general 4 estrelas, não conseguiu escapar de uma longa temporada no cárcere, que dirá das figuras de menor projeção. E eu acho que ele não delataria, Sofia, só da minha opinião muito rápida aqui, por uma razão muito simples, né? O Braga Neto era um dos líderes dessa questão. Então eu acho que, eu não sei quem ele entregaria, sei lá, ele entregaria o general Heleno, ele entregaria o próprio Bolsonaro, porque a impressão que dá é que o governo seria muito dele também, não seria propriamente um governo, uma ditadura do Bolsonaro, seria uma ditadura dessa cúpula militar. Mas aí a Mônica Bergamo traz mais algumas informações. O mesmo sentimento, analisam esses interlocutores de Bolsonaro, teria movido o tenente-coronel Mauro Cid a fazer uma delação entre a oportunidade de recompor a própria vida, preservando a sua família, e a lealdade ao ex-presidente. Ele optou em assinar um acordo com a PF. Braga Neto foi preso no dia 14 por determinação do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Lembramos muito daquele sábado, né, Sofia? Acordamos cedo, tinha que fazer live, sob a suspeita de tentar obstruir investigações sobre o golpe. Gota 5. Um dos seus atos teria sido justamente tentar descobrir o que Mauro Cid relatou e seu acordo de colaboração. Ele nega essa interferência na delação. Na semana passada, o militar anunciou a contratação do criminalista José Luiz Oliveira Lima para representá-lo. O defensor afirmou que Braga Neto não vai firmar qualquer acordo de colaboração premiada com a PF, uma vez que não praticou nenhum ilícito. Disse ainda que na delação de Mauro Cid, que envolveu o general na trama golpista, é mentirosa e pior do que as firmadas na Operação Lava Jato. Então é isso, meus caros. O Braga Neto está de boca fechada. Tem uma reportagem que saiu meio grande na Veja no final de semana, mas assim, o entorno do Bolsonaro tá passando um Natal meio ruim, tá? Sofia, tá todo mundo com medo de prisão, tá todo mundo com medo de acontecer alguma coisa, e tem essa reportagem do Ramiro Brits que diz o seguinte: como a prisão de Braga Neto tem ampliado a tensão no entorno de Bolsonaro. Aliados já preocupam até com o fato de Moraes ter informado ao Supremo Tribunal Federal que seguirá trabalhando normalmente durante a parada da corte. Às 6h15 do sábado, dia 14, o ministro da Defesa, José Múcio, recebeu um telefonema do comandante do Exército, general Tomás Paiva, para comunicar que estava em curso um momento ímpar na história do Brasil. A Polícia Federal estava no apartamento de Walter Braga Neto, no Rio de Janeiro, para prender aquele que é um dos 19 generais 4 estrelas, o mais alto nível de hierarquia do Exército. Foi a primeira vez no país que um oficial com tamanha graduação teve a prisão determinada pela Justiça.
Antes, outras detenções só haviam ocorrido em períodos de turbulência institucional. Também foi o momento em que as investigações sobre a trama golpista urdida no fim de 2022 para impedir a posse de Lula chegaram mais perto de Jair Bolsonaro. Braga Neto não era só um militar de alta patente, olha o que eu falei para vocês aqui. Ele ocupou os Ministérios da Defesa e da Casa Civil durante o governo e mais tarde acabou escolhido candidato a vice na sua chapa presidencial. O baque é o maior sofrido por Bolsonaro desde que a investigação chegou em outro militar graduado, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, seu ex-ajudante de ordens. Eu quero lembrar que aquela coletiva que o Bolsonaro deu completamente alterado foi quando eles pegaram o celular do Cid. Então, é isso que desestabilizou completamente o bolsonarismo. Peça-chave, Cid concordou em fazer uma delação e forneceu depoimentos e provas que levaram à prisão de Braga Neto e ao indiciamento dele, de Bolsonaro e de 38 pessoas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Amplamente citado no relatório final da Polícia Federal, divulgado no dia 21 de novembro como peça-chave da conspiração golpista, Braga Neto foi preso só 3 semanas depois, o que ajudou a elevar a atenção em outros investigados no caso. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a medida só ocorreu porque ficou evidenciado que o general tentou obstruir as investigações e que isso só foi confirmado pelo depoimento mais recente de Mauro Cid no dia 5. A delação do Cid é um ponto que é um problema nessas investigações do golpe, porque ele não entregou que tinha uma tentativa de assassinato. Isso foi descoberto pela Polícia Federal depois. E o Alexandre de Moraes estava a ponto de tirar os privilégios do Cid, o Cid ia acabar preso. Ele entregou justamente essa suposta interferência do Braga Neto. Por isso que nós tivemos essa prisão em clima de ano novo. A preocupação se explica porque só Bolsonaro está acima de Braga Neto na hierarquia dos envolvidos na suposta trama. Algumas horas depois da prisão, o ex-presidente saiu em defesa do ex-auxiliar por meio de um post nas redes sociais, no qual criticava a decisão de Moraes. Como alguém pode estar preso por obstruir investigações já concluídas, disse citando o relatório da PF enviado ao STF. O inquérito, porém, segue aberto, tanto que os investigados coletaram o celular de Braga Neto e mais de 10 pendrives do coronel Flávio Peregrino, o seu ex-assessor. Além disso, como o caso está com o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que pode pedir apuração para complementar antes de decidir se faz uma denúncia no Supremo, não é possível dizer que uma investigação não pode ser obstruída. Depois da reação imediata, Bolsonaro e seu entorno adotaram silêncio. Por orientação jurídica, até Valdemar da Costa Neto, presidente do PL de Braga Neto e Bolsonaro, anunciou que não daria mais entrevistas. Os filhos do capitão ficaram calados até quarta, dia 18 de dezembro, quando o deputado Eduardo Bolsonaro rompeu o silêncio em entrevista coletiva convocada por parlamentares de oposição, repetiu a tese do pai de que não havia o que obstruir e atacou duramente o comandante do Exército, Tomás Paiva, a quem chamou de inepto e inútil por não reagir à prisão de Braga Neto. Poderia colocar uma abóbora em vez dele, disse. A maior parte de críticas a Moraes e a defesa explícita de Braga Neto ficaram a cargo dos apoiadores nas redes e aliados secundários no Congresso, como o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, hoje senador. Todo mundo está com medo, resume Gilson Machado, ex-ministro do Turismo na gestão Bolsonaro e dono de uma pousada em São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas, onde Braga Neto estava hospedado pouco antes da prisão. A prisão ia acontecer, Sofia, não sei se você viu isso no inquérito, não ia acontecer naquele sábado, ia acontecer na quinta-feira. Sabe por que a polícia não prendeu ele? Você viu, né? Pra não prender na frente dos netinhos. É um privilégio, assim, população preta, favelada, nunca tem esse privilégio. Na ditadura e na democracia, tá, gente? Pegando a crítica do Chavoso ao filme, que nesse mérito ela tá correta, sim. Vamos lembrar de como que foi a prisão do Lula, né? Que foi todo aquele show midiático, condução coercitiva e não sei o quê. Quando é general 4 estrelas... Não, a gente muda o dia da operação para ele não ser preso na frente dos netinhos. Fica preso numa cela. Bacana, tal, tudo bem, eu entendo. É um general 4 estrelas e tal, mas não é o super-homem também, né, gente? Então, é um militar golpista que tem que pagar pelo que ele fez. Um cara que tentou assassinar o presidente da República. Aí eu nem entro
nos privilégios do Lula, mas na gravidade disso. O cara queria assassinar o presidente da República, o ministro do Supremo e o vice-presidente da República. E, Sofia, o entorno do Bolsonaro é silêncio, pânico, e o Eduardo Bolsonaro falando merda nas redes aí para tentar continuar dando corda e talvez se cacifar como sucessor. Tem uma nota do jornal Opção, que é um jornal, eu acho que é de Goiás, ele não é de Brasília, eu tenho quase certeza que é de Goiás, mas só dando a notícia, né, que a PGR se manifesta a favor de manter Braga Neto preso. Eu acho, assim, pelo envolvimento que o Braga Neto tem, é muito pouco provável que a prisão dele seja relaxada tão em breve, assim. Eu acho que isso vai se estender, se não descobrirem que mais gente tentou obstruir. E, assim, qualquer fiapo de coisa que o Bolsonaro tenha feito de errado nesse período pode render uma preventiva para ele, tá, gente? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a chance é muito grande se ele pisou fora da linha nesses encontros com Valdemar da Costa Neto. Estou dando pistas aí do que a polícia pode investigar. Conversa de celular, alguma orientação que ele deu para algum assessor ou para os filhos ou para a esposa. Alguma coisa pode ser eventualmente enquadrada assim. Mas o fato foram para cima do Braga Neto. O Braga Neto é um dos cabeças do negócio. Eu acho que se o Bolsonaro não fosse presidente nessa ditadura, ele seria o ditador. Parece que ele era o cara que coordenava, o cara que pagava. Tem a história das sacolas de vinho e pagamento para os kids pretos. Então, eu acho que está tudo dentro dos conformes, muito diferente da Operação Lava Jato e muito mais grave o que está envolvido aqui. Aqui não é corrupção, gente. Aqui é tentativa de golpe de Estado. Se isso não é punido agora, entra um novo regime e aí os criminalizados seremos nós. Aí não estará nem eu, nem a Sofia aqui na nossa liberdade de imprensa para falar, inclusive, mal até do governo Lula, eventualmente. Exato. A gente tem que ter noção do nível do crime que está acontecendo. Mas, enfim, voltando à questão da delação, eu, na verdade, se isso se confirmar e a delação não vier do Braga Neto, vier de gente mais abaixo na cadeia hierárquica aí, na verdade, eu fico até feliz. Eu fico até feliz, porque significa que o Braga Neto não vai se beneficiar de delação, porque a gente sempre tem que lembrar, a delação ela tem esse lado, vamos dizer, bom, que é trazer novas informações que podem ser usadas na investigação, e é sempre bom lembrar disso, que podem ser usadas na investigação, elas têm que ser validadas através de outras provas, só a delação sozinha não é nada. Mas ela também vem com benefícios para a pessoa, que vai ter redução de pena, etc, etc, e eu não quero que o Braga Neto receba nada disso. Prefiro que essas informações sejam obtidas de outras formas. Nem o Bolsonaro. Esse tem que cumprir a pena inteirinha. E sobre possível prisão preventiva do Bolsonaro, eu acho que seria mais in character para ele, sabe? Mais a cara dele, se ele fosse preso preventivamente tentando fugir do que tentando interferir nas investigações. É a carinha dele, né? Foi o que ele fez nesse golpe, inclusive indo para os Estados Unidos. E ele tentou, ele fez lá o Erbil Orbán, né? Tentando se esconder na embaixada húngara. Foi húngara? Húngara. Foi da Hungria. Na embaixada húngara, depois do Tempo Veritatis, né? Que eu acho que foi Enfim, seria mais a cara do Bolsonaro. Exatamente. Para mim, aquilo lá já devia ter rendido prisão, mas... Eu também acho. Cara, nem uma tornozeleira, como assim? Tá esquisito pra caramba essa história, mas enfim, a gente sabe como é que é. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Pessoal, já voltamos a dar tchau para vocês. Até lá.